Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Carol Arriel, eu tenho diabetes tipo 1 desde os 13 anos de idade, já se vão aproximadamente 23 anos com diabetes e eu tenho um canal no Instagram chamado Diabetes Butterfly. O nome é em inglês, mas tem vídeos e posts também em português. Eu faço um pouquinho de mistura. O motivo de eu misturar é porque eu sou brasileira, mas eu moro na Inglaterra, então eu acabo misturando um pouquinho, né, coisas dos dois países e, enfim. Eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito sério e que assusta muitos diabéticos. Eu tenho comentado muito nesse meu Instagram a respeito de uma retinopatia diabética, né, com a qual eu tenho convivido e tenho passado por tratamento. Muitas pessoas se mostraram interessadas em saber qual que está sendo a minha experiência com tudo isso. E eu quero trazer para vocês de uma maneira leve, né? Eu não quero ninguém apavorado. Eu passei por momentos muito difíceis, né? Durante o diagnóstico, né? E tudo que foi sendo desencadeado a partir dessa retinopatia diabética. Mas agora eu tô muito positiva, né? Eu consigo falar a respeito desse assunto com muita leveza. Então eu vou falar com vocês aqui, olha, tomando um cafezinho, né? Sintam-se na minha casa tomando um cafezinho comigo. Pode até ir lá pegar o seu café agora. Pausa o vídeo e vai, tá bom? Eu não posso pausar porque eu vou direto, sem cortes, esse vídeo. Então, tudo começou em outubro de 2021. Na realidade, desde que eu me mudei para a Inglaterra, no início de 2018, quando eu comecei a ser tratada aqui a respeito do meu diabetes, né, a gente tem um exame que a gente chama de exame do fundo de olho, né, que ele é feito geralmente uma vez ao ano. É um exame muito importante para todo diabético, né, para entender como que está a saúde dos nossos olhos. Então aqui no Reino Unido, né, na Inglaterra, onde eu moro, os oftalmologistas, eles já perceberam que tinha um início de retinopatia, né, nos meus olhos. Então, os meus exames sempre foram feitos aqui de 6 em 6 meses, né? Eles aumentaram a frequência. No Brasil costumava ser a cada 1 ano. E aí, isso foi início de 2018. Quando chegou outubro de 2021, eu fui diagnosticada com edema macular diabético, né? Então, o edema, ele é como se fosse assim, lá no fundo do seu olho, né? Num lugar chamado retina, existia um inchaço. Foi isso que eles perceberam. Mas naquele momento, eles não iniciaram nenhum tratamento para melhorar esse edema, porque eles entendiam que ele não estava centralizado na retina, assim, no centro da retina, mas ele estava mais indo para a periferia, né? Então eles não era um caso que se enquadrava num tratamento ainda para esta circunstância. Na mesma época, o meu olho esquerdo, ele foi diagnosticado com uma retinopatia diabética não proliferativa, mas severa. E o meu olho direito foi diagnosticado com a retinopatia diabética proliferativa. Você deve estar se perguntando, né? Eu não sou médica, eu sou engenheira, né? Não sou oftalmologista, sou uma diabética que vou aprendendo, né, muito ao longo da minha jornada com diabetes. Mas, se eu for explicar para você basicamente o que é a retinopatia diabética, é o seguinte: o nosso corpo percebe que no fundo do nosso olho, na retina,
não está chegando a quantidade de sangue necessária. É basicamente isso. E aí, o que o nosso corpo super inteligente faz? Ele cria, e inteligente, eu não tô sendo sarcástica não, gente. O nosso corpo é maravilhoso, tá? Eu tô sendo realista. O nosso corpo, ele cria neovasos, né? Vasinhos para tentar chegar nessas regiões na retina que não estão sendo muito vascularizadas, que não tá chegando sangue, né? A questão é que esses vasinhos, eles são muito finos. E o que pode acontecer é que eles podem se romper e daí pode acontecer um sangramento no fundo do seu olho, na retina. Esse é o basicamente. Então, o que acontece? No meu caso, no meu olho direito, como era uma retinopatia diabética proliferativa, pelo que eu entendo, é que os vasinhos começam a se proliferar, né, crescer, se expandir muito rápido. Então, é preciso fazer um tratamento de maneira rápida, né? Você não pode aguardar. Foi iniciado um tratamento chamado fotocoagulação a laser. Então, basicamente, esse tratamento, eles expandem a pupila do nosso olho, né? E, de novo, me perdoem, eu não tenho conhecimento técnico nessa área, né? Isso é o que eu via, o que eu experimentei e o que eu entendi do que os médicos me explicaram, tá? A gente pode trazer uma live mais tarde, né? Assim que eu atingir o número de inscritos nesse canal, que é no mínimo 50, que me permita fazer uma live, eu quero trazer um especialista em retina pra gente conversar e ele vai explicar tecnicamente o que tudo isso quer dizer, tá? Nesse momento, fica aqui comigo com a diabética. Então, o que acontece? O tratamento que foi feito no meu olho direito foi a fotocoagulação a laser. Então, nesse tratamento, esses neovasos que foram criados no fundo da retina, eles são queimados com laser. É um tratamento que eu nunca tive medo desse tratamento, porque ele é muito conhecido, ele é muito comum, né, para esse caso de retinopatia. Então eu sabia que esse era o tratamento e que se eu precisava disso, né, para poder manter os meus olhos, né, a saúde dos meus olhos, era isso que eu ia fazer e eu ia fazer com alegria. Então eu fiz o tratamento no meu olho direito com alegria. Era dolorido, estão queimando, né, o fundo do seu olho, então era dolorido, mas eu aguentava firme, né, sem reclamar e saía de lá agradecendo os médicos por isso, né. Nunca percebi nada no meu olho direito. Esse tratamento de fundo de olho é muito importante porque ele consegue detectar se você já precisa de um tratamento antes de que você mesmo perceba. Então ele é muito importante, todos os diabéticos devem fazer, não importa se é tipo 1, tipo 2, não importa o tipo de diabetes, né? É muito importante. Então eu não senti nada, né? Se eles não tivessem me falado, eu não ia nem perceber que estava tendo uma alteração na minha visão. Até esse momento, eu diria que estava tudo bem, tá, gente? Foi em fevereiro de 2023, no ano passado. Muito recente, né? Já parece distante para mim, vou ser sincera. Mas eu tinha acabado de voltar de uma viagem para o Brasil, de ter passado um tempo maravilhoso com a minha família. O meu parceiro foi comigo, né? O Oz, o meu namorado. Meu parceiro, ele é inglês, então, assim, a gente estava super feliz de estar no Brasil, compartilhando aquele momento. Eu já tinha recebido o diagnóstico em outubro de 2022, de que o meu olho esquerdo estava precisando de tratamento também. E que eu estava com a retinopatia diabética proliferativa também no olho esquerdo. E aí eu precisava iniciar
o tratamento de fotocoagulação a laser. Fotocoagulação a laser. Só que esse tratamento não foi iniciado até metade de fevereiro, que foi quando eu voltei, né, de férias do Brasil. E foi muito assustador, porque nesse caso, eu acho que eles esqueceram que eu precisava do tratamento. Aqui na Inglaterra a gente recebe carta do médico em casa, né, com, como que fala? Com uma consulta, né, para você atender. E eu não recebi essa carta. Eu fui perceber o que estava acontecendo no meu olho. Como eu sabia, né, o que era uma retinopatia diabética, eu me lembro que nas primeiras noites que a gente tinha voltado do Brasil, o Oz falou, vamos assistir um filme? Tava à noite, assim, já, né, a gente apagou as luzes, era um sábado ou uma sexta-feira à noite, acho que era uma sexta-feira à noite. Apagamos as luzes, né, para fazer aquele ambiente cinema na sala. E eu sei que o Oz sempre coloca legenda nos filmes pra mim, né? Apesar de eu falar inglês, nos filmes me ajuda se tiver a legenda. Às vezes eu não consigo entender uma palavra, ou tem palavras novas que eu ainda não conheço, então a gente sempre põe legenda. E eu me lembro que o filme começou e eu olhei pra legenda e eu não conseguia enxergar a legenda. Ela tava assim, meio. Como que a gente fala? Turva, sabe? E na mesma hora eu falei pro Oz, peraí, Oz, para o filme. E eu falei, eu não tô conseguindo ler a legenda, tá embaçado. E aí, imediatamente eu fechei o olho esquerdo pra ver como que tava, se eu conseguia ver com o meu olho direito. E com o olho direito, eu conseguia ver. Quando eu fechei o olho direito, eu percebi que o esquerdo tava muito embaçado. Eu ainda vejo que ele é um pouquinho mais embaçado do que o direito. O direito eu vejo uma imagem mais nítida. O esquerdo é um pouquinho embaçado. Então, naquela noite eu entrei em desespero e eu falei pro Oz, o meu olho tá sangrando. Né? Eu falei, eu não recebi o tratamento a laser e o meu olho tá sangrando. Lógico, não dá pra ver nada, né, gente? É no fundo do olho, então ninguém vê. Só você que percebe que a sua visão tá estranha. E eu tinha certeza que meu olho tava sangrando. Eu entrei em desespero. A gente foi parar no hospital de emergência e lá a enfermeira fez uns testes comigo. Ela falava para eu fechar o olho direito e olhar só com o esquerdo. E ela vinha na minha frente e ela pedia para eu falar quantos dedos tinham na minha frente. E eu não conseguia dizer. Eu não sabia quantos dedos ela estava me mostrando. E eu conseguia ver a enfermeira, eu sabia que ela era loira, eu sabia que ela estava vestida de branco, né? Enfim, eu sabia quem era o Oz, né? Eu via as pessoas ao meu redor, mas os dedos eu não conseguia ver. E aí ela me falou assim, a gente não tem um especialista para te atender agora, você volta amanhã cedo, às 9 da manhã, 8 da manhã, sei lá, a gente vai trazer um oftalmologista, tudo bem? E isso já era quase meia-noite, né? E eu pensei, cara, ok, eu vou pra casa, eu vou dormir, assim que eu acordar eu tô aqui de novo. E assim foi. E aí o oftalmologista fez todas as análises, os exames que ele precisava naquela manhã. Eu passei a manhã inteira ali na emergência com ele. É emergência de pequenas causas, né, gente? Porque aqui tem isso, né? Tem a emergência, gente que chega acidentada e tal, e tem casualidades, né? E aí é um lugar separado. Então, nessa que eu tava. E esse oftalmologista me sentou, depois que ele analisou tudo. Eu percebi que ele tava meio que tentando me acalmar, e ele falou assim: olha, eu vou te explicar o que tá acontecendo. Você tá tendo um sangramento no fundo do olho. E aí, gente, eu pensei, bom, isso eu já sabia. Eu quero saber o que ele vai fazer com isso agora, né, gente? Eu tava desesperada para fazer o tratamento a laser no olho esquerdo, para que aquele sangramento fosse estancado, sabe? E ele marcou o meu primeiro laser já na segunda-feira. E eu fui fazer o meu laser no mesmo lugar que eu sempre faço no hospital. Tem uma clínica dos olhos. E a médica nem avaliou nada. Ela
não tirou fotografias do meu olho, nada, né, do fundo do olho. Ela só fez o laser e eu fui para casa. Eu não recebi nenhuma orientação de algo que eu deveria evitar, do que eu deveria fazer, a não ser olha, controle suas glicemias, né, o melhor que você pode. Isso eu já estava tentando fazer, né, gente? Isso já é parte da minha vida, é parte da minha rotina, né? Mas enfim, eu tinha que controlar as minhas glicemias melhor do que eu já fazia. Esse momento, o meu foco era isso, controlar as minhas glicemias. Nenhuma distração podia me tirar do controle glicêmico. Foi assim que eu me senti. E aí, eles já tinham marcado o meu segundo laser. O laser, pelo menos a indicação que eles dão aqui, é de fazer a cada um mês. E no meu caso, eles iam fazer depois de 15 dias, porque realmente estava crítico. Depois de 15 dias, quando eu fui lá, foi quando começou assim uma situação muito difícil na minha vida. Antes de fazer o laser, um rapaz me chamou numa sala para bater umas fotos do fundo do meu olho. Então eles pingam um colírio para dilatar a pupila. A gente ficou com a pupila quase do tamanho da parte aqui onde tem a cor do nosso olho. E daí eu fui fazer as fotos. Aquilo ali já era um procedimento normal para mim, eu já conhecia aquilo. Então eu tava super tranquila em relação a isso. E eu fui ficar muito nervosa. Nossa, eu até sinto isso de contar para vocês. Eu fiquei muito nervosa quando ele bateu a primeira foto, parou o equipamento e me falou assim: não vale a pena tirar mais foto. Eu vou parar por aqui e você vai ver o médico, tudo bem? E daí eu falei pra ele, por quê? Ele falou assim, porque eu não consigo ver o fundo do seu olho. Aquilo ali tirou meu chão, porque eu não tava enxergando direito. A minha visão já tava muito turva. A minha visão chegou a ficar turva de um jeito que eu não reconhecia uma pessoa na minha frente. Dependendo, eu não conseguia nem saber se tinha alguém na minha frente. De tão turvo que tava. E eu lembro de olhar assim para um amigo sentado na mesa, na minha frente, e eu não sabia se ele era homem ou mulher, olhando só com o olho esquerdo, né, gente? Claro que o direito, graças a Deus, a minha visão estava excelente, e aí eu conseguia ver, mas eu ficava muito incomodada com o olho esquerdo. Eu cheguei a colocar aqueles tapa-olho de pirata, eu comprei, porque me incomodava tanto. Eu pensava, acho que é melhor eu fechar e deixar meu olho descansando, quem sabe isso não ajuda e eu vou olhar só com o olho direito. Mas é muito difícil também, sabe? Tenta fazer isso, é muito difícil. Cansa o olho se você for ler e tal, não é a mesma coisa, sabe? Então era muito cansativo fazer isso também. Mas enfim, esse carinha, ele me falou, da mesma maneira que eu não estava conseguindo enxergar, porque tinha uma cortina de sangue na frente da minha retina, eles também não conseguiam enxergar minha retina. Ou seja, eles não conseguiam fazer o laser mais, né? O oftalmologista não sabia o que queimar ali, né? E aí eu fui encaminhada para fazer a cirurgia de vitrectomia. A vitrectomia, o que é isso? No fundo do olho ali, né, onde tem a retina, a gente tem um líquido chamado vítreo. E porque o meu olho estava sangrando, estava tudo misturado ali, o sangue com o vítreo. E para poder limpar o vítreo, né, e para que eles pudessem enxergar o fundo da minha retina, eles precisavam remover o vítreo com o sangue, né? Então eu não sei direito como é que é a cirurgia, tá, gente? Eu não passei por essa cirurgia e essa que é a coisa mais impressionante e que eu amo o meu corpo e que eu acho que o corpo da gente é maravilhoso e que milagres acontecem, né? Que a gente tem que ser positivo na vida, porque o que aconteceu? Eu fiquei um tempo esperando para poder fazer essa cirurgia do vítreo, vitrectomia, né?
o que acontece é também, se eu tenho essa questão do sangramento, que eles chamam de hemorragia vítrea, que era o que eu estava experimentando, e o que pode acontecer se isso continuar é ter um descolamento de retina, né? Por isso que é feita a vitrectomia e tal. Então, o que eu fiz? Eu fui entender mais tarde, porque eu fiquei pesquisando, porque eu conversei com pessoas. Não foi porque o meu oftalmologista aqui, porque a minha equipe, né, eles ficam trocando de oftalmologista toda vez. Ninguém me falou que não era só a minha glicemia que eu precisava me preocupar. Eu amo academia, né, gente? Ó, fui pra academia hoje, eu tô gravando da minha roupa de academia. Domingo, hoje é um domingo. Eu amo, e eu sempre gostei de levantar peso, gosto de fazer cardio também. Ninguém me falou que nesse período, porque o meu olho já tava, né, com essa iminência de sangrar, e ele já até sangrando no meu caso, eu deveria tomar muito cuidado com atividades físicas, né? Eu não podia fazer atividades físicas que fazem o nosso coração bombear mais o sangue, com mais pressão, porque essa pressão do sangue, ela vai para todas as veias, todos os lugares, inclusive nos meus olhos, e o sangramento ia ser maior. Então, assim, eu tava fazendo os meus exercícios, eu queria controlar minha glicemia. E aí, como que você balanceia isso daí? Como que você equilibra isso? Não é verdade? Eu não sabia disso. E assim, por mais óbvio que seja, agora que eu sei, faz todo sentido, eu não pensei nisso naquele momento, né? E não foi por deixar de perguntar para o oftalmologista, eu perguntei muito. Enfim, eu comecei a tomar muito cuidado com isso. Eu parei de trabalhar, peguei licença do trabalho. Eu fiquei quase uns 3 meses sem trabalhar. Mas foi mais ou menos, eu acho que 1 mês que eu fiquei esperando pela cirurgia da vitrectomia. Eu percebi que todo o cuidado que eu estava tomando com o meu corpo, o repouso que eu estava fazendo, porque eu ficava mais era deitada na cama do que qualquer outra coisa, gente. Eu fiquei muito depressiva por um momento, sabe? Foi muito difícil. Eu ficava me imaginando como que seria viver só com um olho. Pensei em pessoas que eu conhecia que vivem com um olho. Ficava pensando, aquela pessoa dirige, então acho que eu vou poder continuar dirigindo, né? Enfim, eu pensava várias coisas, né? Eu tentava me acalmar em relação ao o que fosse que acontecesse, eu precisava estar preparada para aquilo, né? Mas foi muito assustador e eu percebi que o meu olho começou a limpar, aquele sangue começou a ser absorvido pelo meu organismo e eles me falaram que isso poderia acontecer. E eu fiquei tão positiva que eu liguei no hospital e falei, pelo amor de Deus, eu preciso ver o oftalmologista o quanto antes, porque agora eu tenho certeza que eu consigo evitar a vitrectomia e eu consigo fazer o laser. Foi isso que eu falei para eles. E aí eles me marcaram para eu ver o oftalmologista, fizeram as fotos, conseguiram fazer as fotos e fizeram o laser e eu voltei no tratamento com laser. No ano passado todo eu fiquei nesse tratamento com laser no meu olho esquerdo e o olho direito sendo sempre, né, avaliado, tudo controlado. E eu devo ter feito umas 8 sessões de laser no olho esquerdo, é muita coisa. Se você já fez, me fala aí, quantas sessões você já fez? Eu tô curiosa, porque eu entendi que 8 sessões é muita coisa. E tudo começou a melhorar. Não tá 100%, não é 100%, mas eu enxergo só com o olho esquerdo, eu consigo ler só com o olho esquerdo. Inclusive a minha visão é muito boa, né? E agora em janeiro eu tive a minha revisão e o oftalmologista me falou assim, olha, Carol, o que a gente tá vendo agora seu olho esquerdo já foi todo queimado, assim, não tem mais região para queimar. Então, que é periférico, né? Eles fazem o laser na periferia do olho. Ele falou assim, mas o que eu tô vendo aqui nas imagens é que o seu edema macular no olho esquerdo,
Ele tá bem no centro da mácula, que é o centro da retina, tá bem centralizado. E agora você se enquadra, digamos assim, no tamanho mínimo necessário e posição, né, necessária do edema para que você esteja apta a receber as injeções intravítreas. E aí, uma novidade para mim, eu nunca tinha feito isso. Fiquei bastante assustada, mas feliz. Eu já. Porque eu conversava com muitas pessoas, muitos diabéticos que faziam tratamento, né, para retinopatia diabética. Eu sabia que muitos tinham no tratamento deles a combinação do laser com a injeção. E eu questionava muito aqui, por que eu não tenho a injeção? A injeção não vai ser boa para mim? Gente, eu sou muito questionadora, assim, de fato, eu luto por tudo o que eles podem me oferecer. É desse jeito que eu vou e uma hora eu acabo conseguindo, né? E aí, quando o médico me falou, olha, você vai receber a injeção e me explicou como que era, me deu um livro para eu avaliar, porque tem riscos também, eu não vou falar deles aqui, né? Numa live com acho que é retinólogo, especialista em retina, a gente pode explorar mais isso, mas eu não vou falar desses riscos aqui. Mas assim, tem os riscos, mas para mim, gente, é assim. Bom, tem o risco, mas eu tento balizar qual que é o risco, né? Eu vou deixar esse edema macular continuar aí até sabe Deus acontecer o que com a minha visão, ou eu vou pegar essa oportunidade de ter um tratamento que tem um risco baixíssimo e que é assim, já é conhecido, amplamente utilizado, né? Enfim, então eu falei sim, eu vou fazer a injeção. Eu já tive minha primeira injeção, foi no dia 25 de janeiro, 2 dias antes do meu aniversário. Meu aniversário é dia 27 de janeiro, então eu fiquei brincando que era presente de aniversário, né? Que o hospital tava me dando. Essas injeções são caríssimas, né? Se você pesquisar aí para receber isso particular é um absurdo. Então, assim, graças a Deus aqui eu recebo tudo pelo NHS, que seria tipo o SUS do Brasil, né? Em relação ao meu diabetes, eles fazem um trabalho magnífico, eu tenho todo o suporte necessário. A gente pode explorar esse assunto mais, né, em outro vídeo. Se vocês quiserem, me fala aí. E é isso. Eu vou fazer 4 injeções a princípio, uma cada mês. Já recebi a carta da injeção em fevereiro, vai ser dia 22 de fevereiro. Me senti super bem depois da injeção, é um pouquinho incômodo, né? Eles aplicam uma anestesia, você nem sente nada, é super tranquilo, mas tem todo um cuidado, né, para evitar infecções, porque a gente não vê, tá, gente? Mas é uma abertura, né, no seu olho, né? Uma injeção mesmo no olho, na lateral, assim, tal, e que vai ficar um buraquinho, então é assim. Não nadar na piscina, né, na primeira semana, não ficar coçando o olho, pondo o dedo no olho. Tem um colírio que a gente aplica a cada 2 horas para manter o olho. Ai, como que fala? Hidratado, sabe? Para hidratação dos olhos, né? Os olhos ficam muito secos. Eu acredito que porque é uma injeção para reduzir o edema, né? E o que acontece é que tem esse inchaço. E aí, lá na mácula, né? No centro da retina. E aí, o que acontece? Esse inchaço ele é causado porque tem um líquido ali, né? Que tá acumulado. E essa injeção faz esse líquido ser drenado, ele seca. Então, eu acredito, a gente precisa de um médico para confirmar pra gente aqui. Eu acredito que é isso, né? Tá desidratando lá, desidrata o seu olho. Então, é isso que eu acredito. Mas só por 2 dias, depois ficou sossegado, tomei muito cuidado e tô muito positiva, gente. E eu queria compartilhar isso com vocês porque eu acho que, primeiro, evitar chegar nisso
é a melhor solução, né? Mas isso tem muito fator genético também, né? Então, assim, por mais que a gente tente cuidar das nossas glicemias, ter glicemias controladas, tem uma carga genética muito grande nisso, uma predisposição para algumas pessoas, né? E uma coisa que eu queria falar aqui para vocês é que o que o oftalmologista me explicou, né, quando eu cheguei num quadro que eu tive que iniciar meu tratamento com laser, foi que eu tive uma melhora significativa nas minhas glicemias. Foi muito significativa, né? Aquele exame da hemoglobina glicada, né, que mede a média de glicemia dos seus 3 últimos meses, né, que nós diabéticos fazemos e outras pessoas deveriam fazer também, né? Eu recomendo que você faça, né, para verificar um pré-diabetes, né, diabetes tipo 2, sempre se manter antenado com esse tipo de coisa. Esse exame, a minha glicemia, ela caiu muito a média num curto espaço de tempo. E o que o oftalmologista me falou é que o nosso corpo, ele se adapta, né, à nossa situação atual. Então, se a minha glicemia antes estava num nível assim aqui, de repente ela caiu com tudo e veio parar aqui, sem ter um período de adaptação, indo devagarzinho, né, descendo devagarzinho para chegar nesse outro patamar, isso põe o meu corpo, o meu sistema em choque, né? Então é assim uma diferença drástica. E aí o corpo sofre. Então, o que o oftalmologista acredita é que foi isso, né? E ele me falou assim, pelo amor de Deus, continua nesse patamar novo, né? Não volta para o anterior. O lance é que foi muito rápida a sua melhora. E isso também é complicado. No dia a dia também, a gente precisa evitar, eu sei que se a nossa glicemia fica elevada, né? Um diabético tipo 1 tem variações de glicemia, assim, muito rápidas, né? Constantes também. A gente precisa evitar de cair, de ter uma variação brusca de glicemia muito rápida. Se a glicemia eleva, eu tive que aprender a ser paciente para esperar ela baixar devagarzinho, não aplicar um monte de insulina para ela estar aqui e cair rápido, né? As hiperglicemia é quando a glicemia está elevada, a hipo é quando está baixa, né? Mas as hipoglicemias, elas afetam muito mais, é imediato, né, eu percebo, do que as minhas hipers. Não é assim, beleza, então agora eu vou ficar na hiper. Não é isso, tá, gente? Não me entendam mal. Mas evitem a hiper e também evitem a hipoglicemia. A hipoglicemia não é legal, ela também traz muitos malefícios para o nosso corpo. Tá, eu acho que é isso que eu queria deixar aqui de recado para vocês. Tô aberta a conversar sobre isso sempre. Me procura no meu Instagram. Tenho 2 Instagrams. Eu tenho Diabetes Butterfly e tenho Carol Arriel UK, que é o mesmo do meu YouTube aqui. Então, eu tô aberta para conversar, para auxiliar, tá? Só entre em contato. E é isso. Um beijo enorme para você e nós nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de me dar um joinha, um coraçãozinho, o que quer que seja que tem aí e se inscrever no meu canal, tá bom? A gente precisa só de 50 inscritos para eu começar a fazer live. Eu tô louca para fazer live, gente. Então é isso, conto com você. Tchau!